Olá, tudo bem? Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o seu canal Cultura e Teologia. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical, agora chegando ao quarto trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre nós vamos falar sobre o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Eu fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação, com a sua audiência aqui no nosso canal. E já deixo aqui o meu recado, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade. Espero que tenhamos mais um trimestre abençoador, com lições ricas, com aplicações para a sua vida espiritual e também para servir, para subsidiar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iniciamos o trimestre com a primeira lição que tem por título O Mundo do Apóstolo Paulo. Vamos lá, a lição de hoje tem por textual o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9 e o verso 15. A verdade prática diz, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então, meus queridos, estamos iniciando hoje mais um trimestre da Escola Dominical, como eu já disse, o quarto do ano de 2021, o último trimestre do ano, e nessa oportunidade estudaremos a vida do apóstolo Paulo. O comentarista dessa lição é o pastor Elianai Cabral, que é também o nosso consultor teológico da Assembleia de Deus no Brasil, onde também atua como escritor. É um dos mais conhecidos escritores, comentaristas bíblicos que nós temos no Brasil da Assembleia de Deus. É sempre uma grande satisfação poder aprender com o pastor Elianai Cabral. Eu já começo aqui chamando a sua atenção para esta bela capa da Revista Bíblica, que traz aqui alguns livros e também uma pena, que indica, obviamente, o frutífero ministério do apóstolo Paulo, já que o apóstolo Paulo foi aí aquele que escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. Se nós considerarmos que Hebreus, como dizem alguns especialistas, tenha escrito também a carta aos Hebreus, então nós poderíamos considerar que o apóstolo Paulo escreveu aí 14 documentos do Novo Testamento, de um total de 27, ou seja, o apóstolo Paulo escreveu nada menos do que a metade do Novo Testamento. É claro, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E ao longo, portanto, desse trimestre, nós vamos estudar a vida desse importante homem de Deus, esse apóstolo, chamado apóstolo dos gentios, que Deus chama, capacita e envia para fazer a sua obra. Vamos estudar ao longo desse trimestre. Teremos a oportunidade de aprofundar a biografia deste homem de Deus ao longo de 13 lições. Então, essa lição será uma lição biográfica, é claro, uma lição bíblica, porque nós vamos voltar os nossos olhos para os textos bíblicos, o testemunho de vida e aquilo que Deus fez na vida desse homem de Deus. E esta lição inicial tem por título O Mundo do Apóstolo Paulo. E essa lição, ela nos traz 3 tópicos para reflexão. O primeiro fala sobre o mundo de Paulo no Império Romano. O segundo tópico fala sobre o mundo cultural de Paulo. E o terceiro tópico fala sobre o mundo religioso de Paulo. Vamos então começar aqui o nosso comentário com a introdução. O comentarista diz assim: o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender o melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo Paulo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios, conforme nós lemos em Atos capítulo 9 e o versículo 15. Ou seja, o objetivo desta primeira lição é apresentar esse panorama, esse contexto histórico e também religioso em que o apóstolo Paulo viveu. Isso é muito importante para entendermos um pouco do perfil desse homem e também para entendermos os aspectos em que o evangelho foi concebido, foi pregado e foi vivenciado dentro daquele contexto. Então,
essa primeira lição, ela estabelece as bases para a nossa compreensão daquele momento em que o apóstolo Paulo estava vivendo. E já entrando primeiramente aqui no tópico inicial, o mundo de Paulo no Império Romano. O comentarista começa dizendo assim: há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, seu nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cígnos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Primeira coisa que começamos a destacar nesta lição é sobre o nome do apóstolo Paulo. Afinal, era Paulo ou Saulo? A Bíblia vai dizer que ele é chamado por esses dois nomes. Saulo, também chamado de Paulo, como diz o texto ali em Atos dos Apóstolos. Agora é importante, aqui nós temos em mente, que o nome do apóstolo Paulo, diferentemente do que dizem alguns, e até alguns chegam a pregar, não foi alterado. O nome de Paulo não teve alteração, não teve modificação por parte de Deus. Aliás, nós vamos chegar à conclusão que as pessoas se referiam a ele por essas duas denominações, tanto como Saulo, que é realmente o seu nome de batismo, e essa expressão Saulo vem do nome do primeiro rei de Israel, que é Saul, que tem o sentido de pedido a Deus. Enquanto o nome Paulo tem um outro significado. O nome Paulo vem do romano Paulus e quer dizer pequeno. Por que Paulo era chamado por dois nomes? Nós não temos aqui uma resposta acerca disso, mas era algo até mesmo comum naquele contexto. Lembremos que no Novo Testamento nós temos o caso de Silas, que também era chamado de Silvano. Nós temos o caso de João, que também era chamado de Marcos. Ou seja, isso era comum dentro daquele contexto. No caso do apóstolo Paulo, isso talvez tenha acontecido por conta da sonoridade, já que no latim e até mesmo no grego era melhor chamá-lo pelo nome de Paulo, que tinha uma sonoridade melhor. Mas isso não significa dizer que ele tivesse ali dois nomes, e não eram nomes, inclusive, que tinham o mesmo significado. Aliás, naquele contexto, um nome ser chamado com maior simplicidade era até importante para que a pessoa fosse mais conhecida. E talvez Paulo, Saulo, fosse mais conhecido também pelo nome de Paulo. Paulo, nós temos uma outra informação aqui também importante nesse primeiro tópico, que é sobre o seu local de nascimento. A Bíblia nos diz que Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso. E essa cidade era uma cidade muito relevante, era uma cidade muito importante. Aliás, a Bíblia vai dizer que ele adivinha dessa cidade e diz lá em Atos capítulo 21, verso 39, que essa cidade era não pouco célebre. Por quê? Porque era realmente uma cidade que servia como um centro cultural e até mesmo educativo. Nós temos informações que um filósofo chamado Zenão de Tarso, inclusive, era dessa cidade, ali no segundo século antes de Cristo. E a partir de Zenão de Tarso, esta cidade ficou conhecida por ser um centro de formação educativa. Mas não somente isso. Tarso também servia como um local, como um grande centro militar. Aliás, nós temos na história que foi nesse local que o imperador Marco Antônio conheceu Cleópatra. Então, historicamente, a cidade de Tarso era realmente uma cidade significativa e, portanto, o apóstolo Paulo nasceu nessa cidade. Como destacou aqui o comentarista, os estudiosos geralmente estimam que por volta do ano 5 a.C. é o momento em que possivelmente o apóstolo Paulo tenha nascido, de forma que quando Jesus faleceu, o apóstolo Paulo tinha entre 30 e 35 anos. Mas não há qualquer menção no texto do Novo Testamento que o apóstolo Paulo
tenha conhecido Jesus em vida, que tenha conhecido Jesus pessoalmente enquanto o Senhor Jesus estava nessa terra. Em nenhuma parte das Escrituras nós chegamos a esta conclusão. Com relação à família do apóstolo Paulo, a Bíblia não menciona muita coisa. O que nós sabemos pelas Escrituras é aquilo que está em Atos capítulo 23 e o versículo 16, que faz menção a um sobrinho, ou seja, portanto, o apóstolo Paulo tinha uma irmã. Como eu destaquei, o apóstolo Paulo nasceu em Tarso, e Tarso era uma cidade romana. E Paulo tinha cidadania romana. Atos dos Apóstolos vai destacar isso muito bem. Aliás, o apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, ele se apresenta como um cidadão romano, exatamente porque isso lhe conferia alguns privilégios e alguns direitos específicos diante daquele contexto. A pergunta que se faz é, por que o apóstolo Paulo tinha esta cidadania romana, sendo ele também um judeu? É que naquele contexto existiam vários critérios que uma pessoa poderia adquirir a cidadania romana. Não era algo muito fácil, mas algumas pessoas poderiam adquirir essa cidadania romana. E vale dizer, naquele contexto em que o Império Romano estava no seu apogeu, era a grande nação dominadora daquele momento histórico, ter a cidadania romana era algo fundamental, dava privilégios, dava garantias e dava maior liberdade a este cidadão. A primeira razão que uma pessoa poderia ter a cidadania romana era o fato de ter nascido em um território romano, era o chamado ius soli, direito de solo. A pessoa nasceu em Roma e, portanto, ela teria a cidadania romana. Um segundo critério que a pessoa poderia ter a cidadania romana era pelo direito de sangue, era o ius sanguinis, ou seja, era uma pessoa que era filho de pais romanos. E uma terceira possibilidade era a adquirir através da compra da cidadania romana, e isso, é claro, envolvia grande soma de dinheiro. Tanto é assim que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos uma circunstância quando o apóstolo Paulo diz que é cidadão romano e alguém pergunta lá como que ele conseguiu aquilo, já que ele conseguiu, o homem que falava com o apóstolo Paulo, a cidadania por não pouca quantia de dinheiro. Mas como o apóstolo Paulo adquiriu a cidadania romana? Existem duas teorias para isso. Alguém diz que o apóstolo Paulo adquiriu a cidadania romana por conta do seu pai, que possivelmente era uma pessoa bem de vida, uma pessoa próspera, e já teria a cidadania romana, e por via de consequência, o apóstolo Paulo adquiriu essa cidadania romana. Mas é possível afirmar também que o apóstolo Paulo adquiriu a sua cidadania romana porque ele nasceu em Tarso, e Tarso tinha uma importância muito grande para o Império Romano, e segundo alguns historiadores, aqueles que nasciam em Tarso adquiririam naturalmente a sua cidadania romana. Pouco importa qual seja a razão que levou o apóstolo Paulo a adquirir essa cidadania, mas o importante é que naquele contexto, naquela época, ter a cidadania romana dava ao apóstolo Paulo direitos políticos e direitos civis essenciais. Lembrando que ter a cidadania romana era privilégio de poucos e que era atribuído somente aos homens livres. E nem mesmo todos os homens que eram livres eram considerados cidadãos. Ou seja, era realmente um privilégio de poucas pessoas. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir do verso 24, que trata aí um momento em que o apóstolo se apresenta como um cidadão romano. Diz-nos assim: o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza. Levasse quem? O apóstolo Paulo. Dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro
alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento, é aquilo que eu havia afirmado. Certamente o apóstolo Paulo teve o direito à cidadania por conta da cidade em que ele nasceu, mas faz a acepção também que esse nascimento se refere aos seus pais. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, porque soube que era romano, visto que o tinha ligado. Ou seja, vemos aqui uma ocasião em que o apóstolo Paulo se apresenta como um cidadão romano. E, como já destaquei, isso tinha toda uma importância histórica, já que nós vivíamos, o apóstolo Paulo vivia dentro daquele ambiente sob o Império Romano. E esse período em que o apóstolo Paulo viveu era um momento político de Roma, em que era chamado também da chamada Pax Romana, um período em que o Império Romano não teve problemas com relação à manutenção do seu império. Esse é um período da chamada Pax Romana, que vai de 27 a.C. até 180 depois de Cristo. É um período aí de mais ou menos 200 anos em que o Império Romano, Roma, não encontrou qualquer ameaça ao seu poderio e era uma força, era um apogeu que se estendia à Europa meridional e também central, o norte da África e até mesmo o Oriente Médio. Então, nesse contexto, nós temos um predomínio do Império Romano. O apóstolo Paulo tem todo esse direito. Veja o que o comentarista diz no segundo item aqui. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Eu chamo aqui a sua atenção para fazermos uma aplicação dessa informação acerca da cidadania romana do apóstolo Paulo e também o fato dele viver dentro de um Império Romano em condições que lhe possibilitavam pregar o Evangelho. Primeiro, o fato do apóstolo Paulo ter cidadania romana teve um valor significativo para a pregação do Evangelho. É claro que ele foi capacitado por Deus, é claro que os dons foram dados por Deus, é claro que quem o chamou foi o próprio Deus. Mas Deus vai trabalhar na vida do ser humano a partir do contexto em que ele está, a partir da sua nacionalidade, a partir da sua língua, a partir da sua realidade social. E veja que o apóstolo Paulo se vale da sua cidadania romana, primeiramente para se defender e para ter maior liberdade em relação ao seu exercício de fé, em relação àquilo que ele fazia enquanto pessoa. Olhando para os dias em que nós estamos vivendo, precisamos compreender também que nós temos uma cidadania celestial, mas temos uma cidadania terrena. Enquanto cidadãos terrenos, nós precisamos também nos valer e batalhar pelos nossos direitos. Precisamos ser cidadãos conscientes dos nossos direitos políticos, dos nossos direitos civis e dos nossos direitos sociais. O apóstolo Paulo fez uso desse direito para que não fosse açoitado antes de ser julgado. E o que o apóstolo Paulo está reivindicando ali era o devido processo legal. Hoje também nós que somos cristãos precisamos nos valer adequadamente dessas bases legais, olhar para a Constituição Federal e defender o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, direito à liberdade religiosa, direito à dignidade, direito ao culto, direito a uma laicidade adequada. Ou seja, é um equívoco um cristão pensar somente nas coisas celestiais, na cidadania celestial e desconsiderar os direitos e garantias que nós temos no mundo atual.
eu tenho defendido como jurista a importância do cristão fazer o uso adequado, moderado desses direitos. É claro, nós não podemos basear toda a nossa vida cristã, todo o ministério cristão, nos direitos e garantias que a legislação nos permite. Mas dentro dos limites adequados, podemos fazer o uso, sim, como o apóstolo Paulo fez, como um testemunho de vida, já que Atos dos Apóstolos nos tem esse texto narrativo. E essas narrativas também nos dão lições de vida. Um outro aspecto importante é que o apóstolo Paulo vai se valer do seu contexto histórico e político e também geográfico para pregar o Evangelho. A informação que nós temos aqui é que naquela ocasião o Império Romano, Roma, se valia sobretudo de estradas muito bem construídas, de vias que levavam a várias localidades. Aliás, nós sabemos que historicamente esta foi uma das principais contribuições do Império Romano. E o que o apóstolo Paulo se aproveita aqui? O apóstolo Paulo se aproveita desta circunstância, dessa estrutura, para viajar, fazer as suas viagens missionárias, seja através das estradas ou seja através das suas navegações, tudo para pregar o Evangelho. E hoje, quando olhamos também para o nosso contexto, a pergunta que se faz é: nós estamos nos aproveitando do nosso contexto local para pregar o Evangelho, do ambiente que nós estamos, da nossa cidade, das condições que o Estado, que o país oferece para a pregação do Evangelho, aplicando em relação à realidade brasileira? Nós temos um país em que há uma grande possibilidade, uma liberdade ampla de pregação do Evangelho. Vivemos em um país de tradição cristã, ainda que venha de um histórico católico, mas hoje nós temos um grande crescimento das religiões evangélicas. Será que estamos nos aproveitando dessa oportunidade para ganhar almas para o reino de Deus, como o apóstolo Paulo fez no seu contexto, aproveitando-se, portanto, de todo aquele ambiente em que ele estava envolvido? Precisamos fazer essa reflexão, já que outros países, outros cristãos não têm essa mesma oportunidade. Penso que, olhando aqui para esse ambiente em que o apóstolo Paulo estava vivendo dentro desse contexto romano, ele se aproveitou tanto da sua cidadania, quanto também da possibilidade que o Império Romano lhe possibilitava em pregar o Evangelho. Já o segundo tópico do comentário bíblico vai falar sobre o mundo cultural de Paulo. Enquanto o mundo político em que Paulo viveu era dominado pelo Império Romano, o mundo cultural já tinha uma influência grega. É o que nós vamos aqui perceber nesse segundo tópico. Diz-nos assim o comentário: a língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito nesse grego koiné. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego quanto o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim, para a obra da evangelização. Ou seja, dentro daquele contexto, o predomínio cultural era do mundo grego, o que é muito interessante. Isso porque os romanos tiveram, historicamente, todo um predomínio através da atuação militar. Eram homens de guerra, homens de batalha. Mas, enquanto isso, o mundo grego, com a sua filosofia, sua importante construção filosófica, acabou influenciando a cultura daquele contexto. Aliás, nessa época, a própria língua grega ela tinha toda uma conotação em razão da cultura helênica, que era uma mistura
entre a influência grega e outras culturas mais antigas. E dentro desse ambiente aqui nós temos o apóstolo Paulo, que tem a cidadania romana, mas ele tem também uma formação intelectual e linguística no grego. Certamente, segundo os estudiosos, e nós vamos perceber isso, na medida que nós lemos os textos escritos pelo apóstolo Paulo, e também várias passagens de Atos dos Apóstolos, que Paulo certamente tinha formação na filosofia da sua época. Certamente, segundo os especialistas em Paulo de Tarso, que a formação de Paulo incluía a filosofia formal, a retórica, que era a capacidade de argumentar, de defender ideias, de fazer a defesa de pontos de vista, envolvia a matemática e até mesmo os poetas. Isso porque nós vemos quando o apóstolo Paulo chega no Areópago de Atenas, um local em que se reuniam pensadores, poetas da sua época, homens que debatiam as ideias, colocavam teses e antíteses para defender posições sobre todos os aspectos da sociedade. Quando o apóstolo Paulo comparece àquele ambiente, ele conhecia aquele contexto, ele sabe como entrar naquele contexto e sabe como cativar a atenção daquelas pessoas, e ele se refere inclusive aos antigos poetas das pessoas, né, de todo aquele contexto grego. Ou seja, Paulo era um homem que tinha uma influência também da cultura grega. Ele era chamado um judeu helenista e por isso ele se utiliza dessa habilidade de escrever e de se expressar no grego e até mesmo essa capacidade de dialogar nessa língua que era muito conhecida. Ele se vale dos termos e das expressões mais comuns daquele contexto para que as pessoas entendessem aquilo que ele queria dizer. Por exemplo, alguns termos que não eram comuns dentro da cultura hebraica, o apóstolo Paulo, para que fosse melhor compreendido e que a sua ideia, as suas expressões atingissem um público muito maior, além da comunidade judaica, mas para atingir também os gentios, ele faz uso de expressões gregas que eram mais comuns dentro da cultura helenista, mas que ao mesmo tempo serão canalizadas e utilizadas para o propósito de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo utiliza expressões gregas como ekrateia, que é autocontrole, em Gálatas capítulo 5 e o versículo 23. Ele utiliza expressões como decoro, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 23. Utiliza a expressão como o pedagogo, né, que é uma ideia de ensinador, que é a ideia de um mestre. Todas essas expressões advêm de uma cultura grega. O apóstolo Paulo se vale dessa cultura, obviamente, para pregar o evangelho, para que as pessoas compreendessem adequadamente a mensagem que ele estava transmitindo. Veja, o apóstolo Paulo vai se valer da alegoria do atleta, que era uma figura muito conhecida entre os gregos em virtude das Olimpíadas. Então, o apóstolo Paulo, ele vive dentro desse ambiente, ele respira um ambiente cultural também grego. O comentarista diz assim: o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Senates e etc. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Como eu destaquei, o apóstolo Paulo, nascendo dentro desse contexto, ele sabia como se relacionar, como defender a fé. É interessante que quando ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele diz assim: olha, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. E ele prossegue: mas nós anunciamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, Cristo é o poder de Deus que atende ao anseio de um sinal por parte dos judeus. Mas Cristo é também a sabedoria de Deus que atende um anseio por parte dos gregos, que estavam em busca de retórica, estavam em busca de silogismos, de argumentos acerca da sabedoria.
É claro que eles queriam uma sabedoria eminentemente filosófica, uma sabedoria terrena, e o apóstolo Paulo apresenta Jesus como a sabedoria máxima. Para utilizar a expressão do apóstolo João, ele é o Logos, o princípio unificador de todas as coisas. Portanto, quando olhamos para esse contexto do apóstolo Paulo, ele compreende o seu contexto cultural. Ele utiliza a linguagem da época, os pontos de contato da época, para que a sua mensagem, não a sua propriamente, mas a mensagem do rei, tivesse livre curso. O apóstolo Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, primeiro porque ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho àqueles que não pertenciam à nação israelita. Mas além disso, Deus prepara a vida do apóstolo Paulo. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo também se prepara, se capacita e utiliza toda a bagagem intelectual e a capacidade cultural que ele tinha para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo faz todas essas viagens missionárias no poder do Espírito Santo, mas se valendo também desse ambiente cultural. Hoje, quando olhamos também para a nossa vida, devemos entender que a pregação do Evangelho ela é feita dentro de um ambiente cultural. E as culturas são distintas. É claro, o Evangelho é absoluto, o Evangelho é a verdade de Deus. O Evangelho está acima das culturas, mas o ser humano está dentro de uma cultura. Nós utilizamos uma linguagem, nós utilizamos um idioma, aqui utilizamos o português, mas a pergunta que se faz é: qual a melhor maneira de pregarmos o Evangelho? A melhor maneira de pregarmos o Evangelho é na língua que a pessoa entende, na cultura que a pessoa entende. Se nós utilizarmos uma linguagem, uma alegoria que as pessoas não compreendem, como as pessoas serão salvas? Sabendo disso, o apóstolo Paulo utilizava muito essa estratégia. Isso significa o quê? Significa não uma mudança do Evangelho, significa uma mudança do método. Porque a mensagem permanece, mas os métodos mudam a depender da cultura em que nós estejamos. E o apóstolo Paulo faz isso com muita habilidade na orientação do Espírito Santo de Deus. E, por fim, um outro ambiente, um outro aspecto do contexto em que o apóstolo Paulo viveu é o seu mundo religioso. Veja, primeiro tópico falamos sobre o mundo político, sobre o Império Romano. O segundo tópico falamos sobre o mundo cultural, influência grega. E o terceiro mundo aqui do apóstolo Paulo é o mundo religioso. O comentarista diz assim: Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia. Olha que interessante, ali ele fala em hebraico, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga de Tarso, e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Então, do aspecto religioso, Paulo era de fato um judeu da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que ele era realmente um zeloso perseguidor. Ele vai dizer, inclusive, que estudou aos pés de Gamaliel. E é interessante que quando ele afirma, lá em Atos 22, que estudou aos pés de Gamaliel, isso era uma credencial para ele ser ouvido. Isso é interessante, porque enquanto perante os romanos ele apresentava a sua identidade, a sua credencial como cidadão romano, aqui, perante os israelitas, ele se apresenta como o quê? Como um homem que é descendente dos judeus, e ao mesmo tempo ele estudou aos pés de Gamaliel. E quem fora Gamaliel? Gamaliel foi um grande rabino que existiu naquele contexto dentro da nação israelita. Aliás, Gamaliel era tão importante que ele é neto de um dos principais mestres do farisaísmo daquela época, que era Hileu. Existiam dois grandes nomes do farisaísmo naquele contexto, Hileu e Shammai. E existiam, portanto, essas duas escolas, a escola de Hileu e a escola de Shammai. E Gamaliel, nada menos, era o neto de Hileu.
Importante, quando ele diz que estudou aos pés de Gamaliel, não era um estudante comum, como pode-se afirmar hoje, a pessoa afirmar que estudou teologia na escola tal. Não. Quando ele falava que estudou aos pés de Gamaliel, primeiro, Gamaliel era um dos principais rabinos da sua época, os principais mestres da tradição judaica daquele contexto. Mas quando ele diz que estudou aos pés de Gamaliel, ele está dizendo também que foi um aluno relevante dentre os alunos, dentre os discípulos de Gamaliel. Por quê? Porque naquela época, um rabino, ele ensinava muitas vezes sentado, enquanto os alunos ficavam de pé. E somente os principais discípulos do mestre poderiam sentar-se ao lado do mestre, aos pés do mestre. Então, ou seja, eram estudantes, eram discípulos que realmente tinham um lugar privilegiado naquele contexto. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esta história. Ele estudou aos pés de Gamaliel, ele era um perseguidor da igreja cristã daquele contexto. A Bíblia diz que ele recebeu a aparição do Cristo ali no caminho para Damasco. A Bíblia diz que ele suspirava ameaças porque ele havia recebido carta das principais autoridades judaicas. Ou seja, apesar de novo, Paulo estava crescendo na religião judaica. Ele tinha tudo certamente para ser um grande rabino. O apóstolo Paulo tinha tudo para ser um grande mestre dentro do farisaísmo daquele contexto, já que o farisaísmo tinha uma predominância entre a classe média dentro daquele contexto da sociedade judaica, e o apóstolo Paulo certamente era esse jovem que estava crescendo, que tinha tudo para ocupar esses principais postos dentro daquele ambiente, né? Portanto, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, as suas credenciais, os seus direitos, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo poderia ser um grande político, até mesmo um grande comerciante da sua época, por conta da sua cidadania romana e pela sua capacidade oratória. O apóstolo Paulo tinha tudo também para ser um pensador, um intelectual, um filósofo dentro daquele momento cultural, porque o apóstolo Paulo falava, escrevia e lidava bem com as questões de natureza cultural da filosofia grega. O apóstolo Paulo tinha também a possibilidade de ser um grande rabino na religião judaica, mas ele não foi nada disso. Ele não foi um grande político, ele não foi um grande filósofo e ele não foi um grande rabino. Ele deixou tudo isso para atender o chamado de Deus. Ou seja, ele se valeu sim de todas as suas prerrogativas como cidadão romano, utilizou o seu conhecimento grego, utilizou a língua, o idioma que ele sabia falar muito bem, que era o grego, utilizou o conhecimento que ele tinha também, sobretudo, na religião judaica. Mas tudo isso ele entregou para servir ao Deus verdadeiro, para ser um apóstolo dos gentios, que estudaremos na sequência. Aliás, eu gosto muito quando ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. A vida do apóstolo Paulo é uma vida que mostra a graça de Deus, um homem que realmente tinha conhecimento, tinha capacidade, tinha direitos do ponto de vista social. Ele se vale de tudo isso, mas submetido ao Evangelho. A sua cultura, os seus direitos enquanto romano, o seu conhecimento religioso, conhecimento teológico, nada disso foi superior ao Evangelho. Não, o Evangelho sempre foi superior e ele utilizou isso adequadamente para pregar o próprio Evangelho. Que possamos nos valer de todos esses aspectos do nosso tempo presente, assim como o apóstolo Paulo valeu na sua época e na sua cultura para viver e testemunhar o Evangelho. Que Deus abençoe você e nos vemos na próxima aula. Até lá!